Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Como eu tinha prometido, eu fiz um segundo slide para falar sobre o Anticristo. Quem é o Anticristo e de onde ele vem e qual será a sua atuação na Terra na última semana profetizada pelo profeta Daniel. Nós temos vários versículos da Palavra de Deus, várias referências bíblicas que falam da vinda, do falso Cristo, do anticristo, aquele que se opõe contra Deus, contra a sua justiça. O próprio apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo falava que rogava pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com ele, e eu já fiz menção sobre esta passagem também. Paulo vai dizer que antes da vinda do Senhor, pois Paulo estava explicando aos Tessalonicenses que eles não haviam perdido a vinda do Senhor, porque alguém estava disseminando falsas doutrinas. Então Paulo escreve essa segunda epístola para eles, para adverti-los que eles não se deixassem levar por carta ou por epístola como se dele tivesse recebido, porque alguém estava tentando se passar por Paulo e escrevendo coisas que não estavam condizendo com os ensinamentos que Paulo havia falado para os Tessalonicenses. Então Paulo escreve essa segunda carta para advertir os crentes em Tessalônica. Da mesma forma como existiam falsos profetas, lobos vorazes, revestidos em pele de cordeiro, como a própria Bíblia fala em Apocalipse 13, da segunda besta que sobe da terra, que tinha 2 chifres, tinha corpo de cordeiro e falava como dragão. Hoje no nosso meio existem muitos assim, com aparência de cordeiro, com pele de cordeiro, mas são verdadeiros lobos que tentam arrebatar as ovelhas e tentam tirar a sua lã, a sua gordura. Mas uma coisa é certa, a mão de Deus virá sobre esses falsos pastores, sobre esses falsos mensageiros que tentam desvirtuar a igreja de Cristo da verdade. Paulo foi um combatente feroz contra os falsos ensinos. Por isso Paulo, ele adverte aos Tessalonicenses e diz assim, olha, não vai ser assim. Para a vinda do Messias, antes será precedida de uma grande apostasia. Ou seja, muitos apostatarão da fé, daqueles falsos cristãos que uma vez diziam que criam em Cristo, mas na verdade eles se desviarão por causa dos falsos doutores, dos falsos ensinos. Essa é uma das características do reinado do anticristo. A mentira, porque ele fala daquilo que lhe é próprio, porque o anticristo vai ser um homem, mas ele estará tomado pelo espírito do diabo. E ele vai comandar as bestas que sobem do mar e a besta que sobe da terra, pelo poder do dragão, a antiga serpente Satanás, que enganou Eva no princípio, que enganou por diversas vezes, até hoje cega o povo de Israel. Por isso que eles farão aliança por um tempo com o anticristo, porque ainda estão cegos o povo de Israel. Então nós vemos que Paulo ele diz, olha, primeiro virá a apostasia, e depois a manifestação do iníquo, do filho da perdição, ou seja, o anticristo. E a própria palavra fala, segundo as revelações do apóstolo João, no capítulo de número 13, sobre a besta que sobe do mar. Eu já falei que mar fala de nações, línguas e povos. E ele vai enganar as pessoas, porque ele é a última cabeça da besta que sobe do mar. São 7 reinos, 6 já passaram e o 7º já está completo pela metade, quase completo no todo. Desses 10, 3 vão cair porque vão se levantar contra o anticristo. E ele é o 8º reino, dito pelo próprio apóstolo João no capítulo 17 e verso 9 a seguir do livro da revelação de Apocalipse. Então nós temos base para fundamentar e dizer que o anticristo, ele é o último reino que combaterá contra Deus, dito pelo profeta Isaías no capítulo 11. Dito pelo profeta Daniel no capítulo de número 2, capítulo da estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, fala do anticristo. No capítulo número 7, o animal feroz que Daniel vê, que era o 4º que ele estava vendo, que parecia que dele surgia um chifre pequeno, e de fato, literalmente,
falando é o anticristo. E no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e 11 de Daniel fazem referências a esse oitavo reino que se levantará contra o Senhor dos Exércitos. No capítulo 12 do profeta Daniel fala sobre isso. Então nós queremos discorrer sobre as profecias que falam sobre o anticristo. Gostaria de convidar você a curtir, compartilhar e a se inscrever no canal para ficar inteirado sobre as profecias. E como eu tinha prometido, e trazendo aquele estudo sobre o anticristo. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre quem é o anticristo. Como você pode ver no slide ali que eu montei, do número 1 até o número 7, né? Claro que tem mais pontos para se abordar, mas eu coloquei assim nesta ordem e para nós poder se localizar no estudo. Então eu botei número 1, anticristo islâmico. O anticristo ele será islâmico? Eu botei número 2, qual sua origem? Número 3, qual sua ligação com a besta de Apocalipse 13? Número 4, ele virá do norte de Israel? Qual será seu domínio? E número 6, ele é o mesmo chifre pequeno de Daniel? Daniel 7, Daniel 8 e 9? Qual será a ligação com a IA, com a inteligência artificial? Ele é o quarto animal com 10 chifres, Daniel 23 e 25. Então, irmãos, nós já temos um tempo meditado sobre as profecias do fim e no próximo slide aqui eu coloquei um versículo base para que nós pudéssemos ter um ponto de partida. E eu gosto muito de citar esse versículo do apóstolo Paulo, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 8, verso 10, que diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja bem que eu tenho dito já em um vídeo passado que o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele escreve aos crentes de Tessalônica é porque alguém estava escrevendo algumas epístolas ou cartas como se fosse o apóstolo Paulo. Os crentes de Tessalônica já haviam recebido de Paulo instruções acerca da segunda vinda de Jesus. No versículo 1 de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Paulo ele fala assim: rogamo-vos pela vinda do Senhor, ou seja, segunda vinda, e pela nossa reunião com Ele, ou seja, arrebatamento da igreja. Mas Paulo disse assim, mas não será assim. Assim como os tessalonicenses acreditavam que haviam perdido o arrebatamento. Por quê? Porque eles estavam passando uma grande perseguição. Se você ler o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, você vai ver que os crentes estavam passando uma perseguição tremenda. E mesmo assim Paulo dava testemunho deles. Então, eles começaram a se questionar, porque provavelmente alguém disse assim, não, vocês perderam o arrebatamento da igreja. Jesus já veio a segunda vez e vocês ficaram. Ou seja, um arrebatamento secreto. E esse entendimento começou a se proliferar. Então Paulo escreve a segunda carta e disse assim, ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo sabia que haviam falsos profetas que estavam tentando deturpar a fé espiritual dos crentes de Tessalônica, que eram filhos da fé de Paulo. E ele diz assim, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele faz uma pergunta. E da mesma forma hoje nós temos uma falsa doutrina, que é o pré-tribulacionismo, que ele prega que Jesus vai vir secretamente. Só que em nenhum momento nas escrituras Paulo falou sobre isso. Veja bem que Paulo ele descreve dois eventos que antecedem o retorno da segunda vinda de Jesus. Ou seja, o retorno é a segunda vinda. Jesus já veio, andou na terra durante 3 anos e meio, durante 33 anos. E durante 3 anos e meio foi o seu ministério. A Bíblia diz que agora, Paulo ele disse assim,
que antes que se manifeste Jesus no céu, em que todo olho verá, primeiro Paulo dá mais 2 sinais. Além dos sinais que Jesus deu, Paulo disse assim, que viria então uma grande apostasia. E logo depois desta apostasia, viria a manifestação do anticristo, do iníquo, do filho do pecado, ou seja, o filho de Satanás, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora, o que fica de questionamento? Aonde Paulo, ele sabia, como Paulo sabia que o anticristo ele teria que vir primeiro? Ora, Paulo com certeza estudava o livro dos profetas. Paulo estava estudando o livro do profeta Daniel, estava estudando o livro do profeta Abacuque, do profeta Naum, do profeta Isaías e de outros profetas como Ezequiel. Ele estudava a lei, os profetas maiores, profetas menores. Paulo era um homem entendido na palavra. E com certeza os falsos profetas não chegavam perto de Paulo porque sabiam que com ele não tinha. Então Paulo, ele escreve aos crentes de Tessalônica e diz, não vai ser assim. Primeiro virá a apostasia. E a apostasia nós sabemos que significa apostatar-se, distanciar-se da fé. Ora, só se distancia da fé aqueles que conhecem a palavra. Então os crentes, a maioria, vão se distanciar da fé. Muitos vão abandonar a fé salvífica em Cristo e vão se extraviar nas imundícias. E quando as coisas apertarem, o anticristo ele vai se manifestar. Mas a pergunta que fica, conforme o primeiro slide que nós temos aqui, é: o anticristo ele será islâmico? E qual a origem do anticristo? Então veja que Paulo ele traz uma instrução a respeito da manifestação de uma apostasia e de uma manifestação do anticristo. Mas vamos estudar para entender melhor. O que tem a ver o anticristo com a besta que sobe do mar, que está em Apocalipse 13? Ora, o apóstolo João tem a revelação de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Eu também já tenho um vídeo a respeito disso. Ora, quando João ele faz a revelação das 7 cabeças, com uma delas com 10 chifres, ele está trazendo a nós a existência ou que existiram 7 reinos ou 6 reinos antes deste último reino. Sim, porque o anticristo, o filho da perdição, ele é o 8º reino, que está escrito no capítulo 17 e verso 9 do livro de Apocalipse. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Aqui o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, ou seja, que está à volta de Roma, sobre as quais a mulher está assentada, ou seja, a grande Babilônia. Na verdade, Roma é onde está o Vaticano. E é onde a Igreja Católica tem as suas bases. E entendemos que um dos chifres da besta que sobe da terra é o Vaticano. E outro chifre que sobe da besta que sobe da terra é o islamismo. E essas duas grandes religiões vão ser coordenadas pelo falso profeta, que vai se encarregar de monitorar e de enganar, manietar, manipular as demais religiões, sejam elas evangélicas, as mais conhecidas como pentecostais. Mas veja bem, seguindo o raciocínio, então, dentro desses 10 reinos, da última cabeça, que foi morta, mas que vai reviver, como diz Apocalipse 13, ele será o 8º reino. Então ele disse aqui é o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, a grande Babilônia. E são também 7 reis. 5 já caíram, ou seja, o que é que João está dizendo aqui? Que o Egito já passou, a Síria já passou, a Babilônia já passou, o medo persa já passou e a Grécia já passou. Nesse tempo, quando João ele estava profetizando, Roma ainda existia. Hoje já não existe mais.
que também é simbolizada pelas pernas de ferro na estátua de Nabucodonosor, tanto o Império Romano do Oriente quanto do Ocidente. Mas o Império Romano caiu e nós entendemos que agora o tempo é propício para que a 7ª cabeça ela venha surgir. E eu tenho dito que a 7ª cabeça é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Veja bem que há uma seita chamada Adventista que ela diz que o anticristo vai ser um papa. Mas não, na verdade não, porque eles leem a metade dos escritos, dos estudos, porque eles dizem que o último reino foi Roma e vai ressurgir. Só que na verdade, de Roma surgiram os bizantinos. Os bizantinos foi o maior império com o maior tempo na Terra, que foi 1000 anos. Roma teve 500 anos. Os bizantinos derrubaram Roma e então ficaram 1000 anos nas suas dinastias. Depois dos bizantinos vieram os turcos otomanos, que são descendentes dos árabes. E eles ficaram 600 anos aproximadamente. Depois da dinastia dos turcos otomanos que caíram ali em meados da Primeira Guerra Mundial, não se levantou mais nenhuma dinastia. Mas hoje, no nosso tempo, nós estamos vendo a ascensão da última cabeça. Porque a Bíblia fala, o Apocalipse fala, Daniel fala que se levantaria um rei feroz de cara, mas ele dominaria sobre 10. Por isso que tem 10 chifres sobre a besta. Mas 3 destes vão se levantar contra ele. E ele vai derrubar os 3. Ele não vai destruir. Ele vai subjugar. E do meio destes 10, ele vai se levantar. Ele é o 8º reino. Olha o que diz Apocalipse 17, verso de número 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe, Roma, naquele tempo, e agora não existe mais. Outro ainda não é vindo, que aqui está falando da ONU, e a ONU já surgiu. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, ou seja, 3 anos e meio. E a besta que era, já não é. É ela também o 8º. Por quê? Porque as características que estão nos 7 reinos que passaram, vai estar no último reino, que é o 8º rei, que é o anticristo, e é do 7, ou seja, ele tem características do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder, como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Os 10 reis entregarão a besta, entregarão ao anticristo, que vai estar dominado pelo espírito do seu pai, o diabo, o dragão, a antiga serpente, para que ele venha causar a destruição. Como ele é o enganador, o mentiroso, o usurpador, ele vai enganar estes 10 reis. Porém, 3 não vão querer se subjugar, mas ele vai dominar. Ele vai contornar a situação e derrubar estes 3. E vai se levantar no meio dos outros 7. Então, ele é o 8º rei. Então, aqui nós entendemos que a ligação da besta que sobe do mar em Apocalipse simboliza e mostra o reino do anticristo. Então nós vemos aqui que nós temos 7 cabeças. E ali em Apocalipse, no capítulo 13, vai dizer assim, vamos ler aqui, que quando João ele viu a besta, e ela tinha semelhança de leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca de leão, e o dragão lhe deu poder, ele está falando aqui que o leopardo simbolizava os medos e persas. Mas os pés eram dos ursos, que simbolizava, aliás, o leopardo simbolizava a Grécia, mas os seus pés eram como de urso, que falava a respeito dos medos e persas, que tinha os peitos e os braços de prata na estátua, e a cabeça era de ouro, porque simbolizava o leão da Babilônia. E a besta que sobe do mar tem boca como de leão, ou seja, ela tem boca de blasfêmia. Ela vai falar todo intento de blasfêmias contra Deus. E quando fala que era o leopardo, está falando da Grécia. Mas o dragão, ele vai dar o poder para a besta.
Ele vai dar o poder para o anticristo. Porque o anticristo, ele é um homem, mas ele não vai fazer todo esse implemento, ele não vai arquitetar tudo isso sozinho. A escuridão das trevas, o diabo vai estar nele. E ele disse assim, João: "E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta." Quando fala que a sua cabeça, ela recebeu uma ferida mortal, João, ele talvez não sabia o que estava falando aqui, mas nós entendemos pelas profecias que está se referindo ao reinado ou ao império da Assíria. Assíria, não é Síria, é da Assíria, que foi o segundo reinado, império que se levantou contra o povo de Israel. Quando nós fizemos leitura das profecias de Naum, no capítulo 1 e no versículo de número 11 a seguir, nós vamos ver que a Bíblia diz assim: "Tu também", capítulo 1 de Naum e versículo de número 1, que diz assim: "De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal." Em algumas traduções diz "de ti, Nínive", mas na verdade a palavra Nínive não está ali. Mas quando nós lemos o primeiro capítulo de Naum e no verso 1, fala sobre o peso de Deus sobre Nínive. Só que aqui na tradução do hebraico está se referindo à Assíria. Então, na verdade, Deus, ele está preparando o seu juízo para se desencadear sobre a Assíria. Porque a Assíria se levantava contra os judeus e os seus exércitos cresciam contra o povo de Deus. Então Deus, ele traria um juízo sobre a Síria. Olha o que diz capítulo 3 de Naum: "Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida." Olha bem, a ferida mortal que está lá em Apocalipse 13, está aqui em Naum 3 e 19. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Ou seja, mesmo Deus, a espadada que Deus deu na cabeça do segundo reino, segundo império, foi mortal. E ela quase morreu. Como se deu essa espadada? A Bíblia vai dizer que Deus, ele enviou um anjo naquela noite sobre o acampamento assírio. E somente um anjo do Senhor foi ao acampamento e matou 185.000 assírios. Deus praticamente quase dizimou a Assíria. Mas alguns sobreviveram. Alguns do exército de Senaqueribe sobreviveram. Então, quando nós vemos a Síria aqui no final da profecia de Naum, que está profetizando a respeito do tempo do fim, nós vemos que a Síria, sim, é dali que vem os descendentes de Ismael. Porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, aliás, vai dizer lá em Gênesis, no capítulo de número 16, no versículo de número 12. "E ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos." Ou seja, no versículo anterior disse-lhe ainda o anjo, Deus está falando com Agar: "Você está grávida e terá um filho, ele dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em um sofrimento." Os descendentes de Ismael são os árabes. A Bíblia vai dizer lá em Naum que de Nínive, que é a capital da Síria, saiu um que maquinava o mal contra Deus. Veja bem de onde vem o anticristo. Nós estamos vendo agora o próximo slide. Ele vem da antiga Síria. O anticristo, ele será islâmico. Porque a Bíblia diz que de ti saiu um mal, um que maquina o mal e um conselheiro vil. Veja bem que a antiga Nínive,
ela está aonde é a atual cidade de Mossul, de Ninawa, no Iraque, religião do islamismo. Veja bem que a Bíblia vai dizer em Gênesis 16:12, como eu tenho lido, ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ou seja, ele vai se levantar contra os cristãos, ele vai se levantar contra judeus. E a segunda parte do versículo diz, e ele viverá em hostilidade, ele será hostil. A palavra diz em Daniel, no capítulo 8, no versículo 23 a seguir, que ele será um rei feroz, um homem feroz, de cara fechada, contra todos os seus irmãos, ou seja, ele vai se levantar contra o seu próprio povo. O anticristo, ele virá enrostido, professando a sua fé no islamismo, em Alá, porque de onde vem o anticristo? Sim, ele vem da Síria. E ali onde era a Síria, está envolto pelo Irã, pela Síria, pelo Iraque, pela Turquia, pelos países islâmicos. Alá, ou Alá, que é ele que ele vai professar a sua fé em Alá, em árabe, transliterado significa Alá, Deus, né, na língua dos árabes. Então, a princípio ele vai crer em Alá, ou diz que crer em Alá, mas depois ele vai se sentir o próprio Deus. Quando a palavra diz que ele é um jumento selvagem, é porque na verdade o jumento selvagem ele vem do território da Síria. Este jumento selvagem em específico não existia em outra região, somente na Síria. E ele foi extinto em 1925. Veja bem que o jumento selvagem foi extinto. Assim como Deus deu a espadada na descendência do jumento selvagem, ele vai surgir novamente. Quando os adventistas dizem que é de Roma que vai vir o anticristo, eles estão redondamente enganados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque na verdade, quando Tito Flávio Vespasiano, quando ele invadiu Jerusalém, Tito iria ter um custo muito alto para trazer os exércitos só de romanos de muito longe. Então ele agenciou, ele pagou nações que estavam à volta de Israel, de Jerusalém, para que dominassem Jerusalém. Porém, desobedecendo uma ordem direta de Tito Vespasiano, a história vai dizer que os árabes, eles colocaram fogo no lugar santo, tocaram fogo nos muros de Jerusalém, porque não era característica dos romanos destruir os povos que eles dominavam, porque eles queriam subjugar os judeus, subjugar Israel, para que dele ele pudesse tirar os fundos, riquezas. Ele queria taxar com impostos os judeus. Então quem destruiu na verdade Jerusalém foram os árabes. E os árabes são descendentes direto de Ismael, direto de Esaú, de Edom. Então, na verdade, o anticristo ele virá desta região. Ele virá de Irã, da Síria, de Iraque. Ele vai dominar a Turquia, que fica ao norte de Israel. Então, veja bem que para nós os cristãos, nós conhecemos o anticristo, o homem do pecado, como o anticristo. Só que os muçulmanos sunitas o conhecem como Cristo muçulmano. E os muçulmanos xiitas o conhecem como o Imam al-Mahdi. O anticristo ele não será um papa católico e nem um judeu, e sim islâmico. O seu nome é Imam al-Mahdi e ele será o 12º profeta, vindo da linhagem de Maomé, e servirá, diz ele, a Alá. E segundo a crença dos muçulmanos, esse 12º profeta já nasceu na cidade de Samar, no Iraque, no dia 16 do mês lunar de Shaban, do ano de 266 da Higuira, ou 868 depois de Cristo. E diz que ele está sendo mantido vivo até hoje, para o tempo em que ele há de se manifestar, como o apóstolo Paulo disse. Mas o que o Islã prega sobre o seu Messias? Ele prega que quando o seu Messias chegar, ele cobrirá o mundo inteiro. Ele vai governar o mundo e vai se declarar muçulmano.
E ele se voltará contra os cristãos, contra os judeus, porém ele se voltará contra o seu próprio povo. É aí que o tiro sai pela culatra, porque eles vão acreditar que ele vai vir simplesmente para fazer o bem, mas ele vai se achar o próprio Deus na terra, e ele vai subjugar o seu próprio povo e vai matar muitos do seu próprio povo que vão demorar a enxergar, entender que ele não veio para pacificar. É claro que nós entendemos, e eu entendo, que o anticristo, antes mesmo dele se manifestar no cenário mundial, ele já vai estar fazendo aliança com muitos governantes, porque ele vai entrar na ONU, no cenário mundial, revestido pelo poder do diabo. Ele é o chifre pequeno, o 8º reino de Apocalipse 17, no versículo 9 a 10 a seguir. Quando nós lemos Apocalipse 13:1, nós entendemos que ele é a besta que sobe do mar. Da mesma forma, a besta que sobe da terra. Então o anticristo, ele vai dominar as duas bestas. E nós sabemos que a besta que sobe do mar simboliza o poder político e o poder econômico e o poder militar. E sabemos que a besta que sobe da terra é o poder religioso. E com certeza um dos chifres é o islamismo e provavelmente, possivelmente, o outro chifre seja a Igreja Católica, o Vaticano. Ou seja, que é a mulher que está sentada sobre os 7 montes. Veja bem que em Daniel, no capítulo 2, no versículo 43, vai falar sobre a estátua de Nabucodonosor que Daniel teve o sonho e que revelou e que mostrava que havia um quarto reino que se levantava e que era diferente dos outros. E Deus ele vai repetir a mesma característica desta visão referente aos 4 animais que Daniel vê no capítulo 7 e no versículo de número 23. Vamos fazer leitura do capítulo 7 e do versículo de número 23 de Daniel para que nós possamos entender o próximo slide. Aqui eu fiz algumas referências, eu coloquei Daniel no capítulo 2 que fala da estátua de Nabucodonosor e que fala dos pés de barro e de ferro. E também fala em Daniel 7, que nós vamos ler, sobre a visão do 4º animal. E interessante é que diz em Daniel 8, 23 e 24, ele será um homem feroz e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Que é Gênesis 16 e 12 que nós lemos. Vamos ler no capítulo de número 7 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, e no versículo de número 23 a seguir. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés. Então ele vai ser violento, e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Veja bem que a mesma revelação que está lá em Apocalipse 17, verso 9, está aqui em Daniel no capítulo 7, verso 23 a seguir. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Por isso que eu falei que ele vai se levantar no meio dos 10. E 3 vão se opor a ele, e ele vai abater. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Este chifre pequeno, o anticristo, ele é cheio de olhos. Está se referindo à tecnologia, aos pés de barro da estátua de Nabucodonosor, que em parte é de barro e em parte de ferro. Ele destruirá os santos. Ele vai se levantar contra as testemunhas, que está lá em Apocalipse no capítulo 11 e no versículo de número 1 a seguir. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui os adventistas pecam e erram novamente, porque eles dizem que esta aqui será a marca da besta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo, por 1 ano, e tempos, 2 anos, e metade de um tempo. Ou seja, por um tempo, 1 ano, e tempos, 2 anos, 3 anos, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. Que está escrito lá em Apocalipse capítulo 11, que quando as testemunhas começarem a pregar, elas terão total autoridade de Deus, porque farão fogo descer do céu.
O mesmo Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés, o mesmo Espírito e unção que estava sobre a vida de Elias, estarão sobre a vida das testemunhas para combater contra o anticristo e contra o pecado. Elas farão sair fogo da boca. E a Bíblia diz que durante 42 meses o diabo, o anticristo, não lhes poderá fazer mal, porque quem quiser fazer mal contra elas, o fogo sairá da boca dela e devorará os seus inimigos. Mas passando esse período, na metade da tribulação, da última semana de Daniel, dos 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, elas serão mortas pelo anticristo. É o quarto cavaleiro do Apocalipse da cor verde. Quando a Bíblia diz que o animal disse vem e vê, e veio um cavalo, e o seu cavaleiro de cor esverdeada, e ele trouxe a morte. E ele vai perseguir, ele vai matar os cristãos. Muitos serão martirizados, mas muitos serão guardados por Deus. Porque a Bíblia fala no capítulo 12 de Apocalipse que a igreja, ela será guardada por Deus. Veja bem que a Bíblia vai dizer, e proferirá palavras, e ele cuidará de mudar os tempos e a lei, e os servos de Deus, as testemunhas, serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Da mesma forma, como o chifre do bode peludo que simbolizava o rei da Grécia, que era Alexandre o Grande, como o chifre dele foi quebrado, este chifre pequeno será quebrado pelo Senhor Jesus. Veja bem que agora no próximo slide nós vamos ver que eu coloquei 4 figuras relacionadas ao chifre pequeno, ao anticristo. E o primeiro, todos eles aqui, o anticristo, o chifre pequeno, né? Aqui tem 7 chifres porque ele já derrubou 3. Daniel 8:23 fala sobre isso. E também eu fiz referência aqui à besta com 10 chifres, com dentes de ferro, Daniel 7:20 e 24. E também, mais uma vez, eu demonstro aqui a besta que sobe da terra, do mar, lá em Apocalipse 13. Veja bem que no número 1 aqui, eu botei Daniel 2:40 e 43, porque tem uma revelação muito interessante. Em Daniel 2:43 vai falar, como eu tinha dito lá no princípio, que o barro não se mistura com o ferro. E a palavra misturar no original do hebraico significa iárabe. Ou seja, quando nós fazemos uma tradução, ela vai significar árabe. Lá em Isaías, no capítulo 13, e no versículo de número 20, a palavra de Deus vai dizer assim, para nós entendermos o que eu estou querendo dizer aqui. Nunca, olha o que diz Isaías 13:20, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Veja bem que aqui está falando do árabe, é uma profecia de Deus usada na boca do profeta Isaías contra a Babilônia. Ora, a Babilônia foi o terceiro reino, porque antes veio o Egito e a Assíria. Mas os caldeus, eles também têm descendência dos assírios. A Babilônia é comandada por Nabucodonosor, simbolizada por aquele rei que proferiu blasfêmias quando ele disse que se orgulhou e disse que ele tinha feito a grande Babilônia. Deus fez ele como uma besta. E na figura de Nabucodonosor nós vemos que o anticristo é visto como uma besta, porque ele se orgulha e ele fala blasfêmias contra Deus. Mas veja bem que da descendência dos assírios, que já vem lá de tempos atrás, da Assíria, passando pelos caldeus, passando também pelos medos e persas, e passando também pela Grécia e também por Roma. Porque quando Roma caiu diante dos bizantinos, depois de 1000 anos, os bizantinos eles sucumbiram diante dos turcos otomanos, e os turcos otomanos são descendentes diretos dos árabes. Então veja bem que a palavra mistura significa árabe,
que transliterando significa árabe. Então os árabes já estão inseridos nesta mistura, que é o povo que vai se levantar contra Deus e que eles farão guerra contra o Senhor. Mais de 600 milhões virão contra Israel. A Bíblia fala no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, que eles vão tomar metade da cidade de Israel, porque ele fará com astúcia aliança com Israel. Israel fará aliança com o inimigo. Olha bem quando diz no capítulo 9 de Daniel, e versículo de número 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, Gabriel falando a Daniel, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão preparadas sobre o teu povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe, entende, desde a saída da ordem. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o anticristo, ele é islâmico, ele é descendente direto dos assírios. E lá dentro dos pés da estátua vai dizer que o ferro não se liga com o barro. Ora, quando nós olhamos para o último slide, nós entendemos aqui que o anticristo ele vai ter sob o seu domínio a inteligência artificial. No capítulo 13, versículo 14 de Apocalipse diz assim: e enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido o que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espadada e vivia, ou seja, a Síria estará aqui no final. Olha o que diz o profeta Naum: não há cura para a tua ferida, capítulo 3. Vamos ler de novo. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa, todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. No versículo anterior, o 18 diz: os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Ou seja, a Síria estará no final. Ela é a cabeça que recebeu a espadada mortal de Deus, mas vai ressurgir por um pouco tempo no final. O anticristo, ele fará uso, meus irmãos, como eu tenho feito do último slide, o penúltimo slide que eu fiz antes desse, que o sistema da besta, ele vai ser um supercomputador, da besta que sobe, a imagem da besta, aliás, será um supercomputador que vai ser adorado pelos homens. E muitos irão permitir serem marcados na mão direita ou na testa, porque o interesse do diabo, de Satanás, do anticristo, não é apenas, porque quando fala dos olhos no chifre pequeno, fala da inteligência artificial, fala das câmeras que estão espalhadas por todas as partes. Mas o interesse do homem do pecado não é apenas saber onde você está, mas é dominar a mente do ser humano, é saber o que ele pensa, o que ele deseja, as suas vontades. E a inteligência artificial vai atuar como se fosse a presciência e a onisciência do anticristo, mas ele vai atuar com engano, com milagres falsos, e pessoas vão acreditar nos enganos de Satanás, infelizmente. Então, irmãos, o anticristo, ele vem da antiga Síria. Ele é o chifre pequeno. Ele é a besta que sobe do mar e da terra. Ele vai controlar as duas bestas. Ele é o quarto animal da visão de Daniel no capítulo 7. Ele é o animal feroz que pisa e faz em pedaços no capítulo 8 de Daniel. Mas o nosso Senhor dos Senhores e Rei dos Reis Jesus estará no final. Apocalipse vai dizer para nós em Apocalipse 11 e versículo 15, que ante o ressoar da última trombeta, Jesus descerá e pisará no Monte das Oliveiras, e o monte se abrirá para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, e o povo de Israel receberá escape. Haverá uma escalada constante de eventos sucessivamente um após o outro. O ressoar da última trombeta abre as portas do céu, e o Cristo vem,
sentado em um cavalo branco, com as vestes salpicadas. Ele vem para salvar o seu povo. Ele vem já com os seus exércitos e com os seus santos com ele. Sim, meus irmãos, porque os anjos do Senhor virão juntamente com ele para colher o trigo, para arrebatar os que foram salvos e os mortos em Cristo, porque esta é a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados. Aí nós veremos a segunda vinda de Cristo visível, Apocalipse 1:7, e veremos e sentiremos os nossos corpos sendo transformados. O nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. É uma sucessão de eventos. É o que Paulo fala em Tessalonicenses 2, que, aliás, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 52, que ante o ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados. Jesus vem com poder, com grande glória, no ressoar da última trombeta. Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa mensagem seja guardada no coração de cada um de nós. Deus vos abençoe.